Certo, então vamos lá. Olha só, esse aqui é o slide que eu apresentei na videoaula anterior, uma slide de corrente elétrica. Então é o seguinte, é, vamos entender aqui o que é essa corrente elétrica. Pessoal, a corrente elétrica, ela é basicamente o fluxo de elétrons, tá? O que vai movimentar, o que vai fazer as coisas funcionar, o que vai fazer a lâmpada brilhar, a sua televisão funcionar, o seu celular estar funcionando nesse momento é a corrente elétrica. E a corrente elétrica, como eu falei, ela é um fluxo de elétrons. Para quem não lembra aí, o elétron ela é aquela partícula, aquela componente lá do átomo, né? O átomo sendo composto aqui por três elementos básicos que vocês conhecem, né? Que é o próton e o nêutron lá no núcleo e ao redor dele nós temos a eletrosfera que é composta ali pelo elétron, tá? Mas vocês fiquem cientes que o átomo ele não tem somente esses três componentes, ele tem muito mais componentes, mas para nível de ensino médio, nível de compreensão, a gente vai estar trabalhando somente com esses três, tá? Que é o próton, o nêutron e o elétron. E aí, no caso, quem vai estar se movendo vai ser o elétron. Por que que o elétron se move e não o próton? Nós aprendemos lá nos primeiros capítulos, né? Capítulo 1, que é aquele processo de eletrização, aprendemos que tanto o próton como o elétron, eles têm cargas, e essas cargas, uma é positiva e a outra é negativa. Sendo que o elétron, ele tem um valor ali de 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb, e o próton também tem o mesmo valor, é só que o próton é positivo e o elétron sendo negativo. Aí, por que que o elétron ele vai se mover e o próton não? Se a gente fosse colocar o próton e o elétron ampliados e fosse visualizar eles, eu não trouxe aqui para vocês justamente por questão de tempo e planejamento, o próton ele é bem maior do que o elétron, tá? É milhares de vezes maior do que o elétron. Então imagina só, você tem um corpo que é gigantesco e um corpo que é bem pequeno. Qual seria o mais fácil de mover? Seria aquele gigantesco ou o menor? Logicamente ali que o menor, né? Então a gente tem que considerar que o elétron é bem mais fácil de se mover. Então, por causa dessa facilidade, ele acaba gerando as correntes elétricas, porque ele que vai ter essa capacidade de mobilidade. Então aqui, ó, nós temos um modelo para a corrente elétrica. A corrente elétrica nós vamos considerar o seguinte: nós temos aqui um fio, tá? Esse fio, ele no caso é um condutor, e esse condutor aqui, como ele é constituído basicamente por átomos, e vai existir nele alguns elétrons que estão livres, tá? No caso aí, ó, esses elétrons que estão livres, no momento que eu coloco aqui ó, um potencial elétrico no ponto A e um potencial elétrico no ponto B, eu vou estar ordenando esses elétrons. Como assim? Por exemplo, ó, no momento que eu falei que eles estão livres, existem elétrons que eles vão estar soltos, né? Nem todos estão soltos, mas alguns deles vão estar soltos e esses elétrons eles vão ficar se movendo aqui dentro desse fio, para um lado e para o outro, de maneira totalmente desorganizada. Isso vai acontecer quando o potencial de A e o potencial de B eles forem iguais. Não vai existir DDP. Então, se o potencial de A e o potencial de B são iguais, eles ficam assim, ó, desse movimento totalmente desordenado. Mas a partir do momento que existe uma diferença de potencial, pronto. A partir do momento que existe uma diferença de potencial, o que é isso? Um potencial vai ser maior do que o outro, supondo aqui que o potencial A é maior do que o do B, então vai existir um ADDP, e se existe um ADDP, vai gerar um campo elétrico, tá? Então, nesse momento aqui, ó, potencial de A maior do que o potencial de B, vai existir um campo elétrico e o campo elétrico ele vai guiar os elétrons, tá? Lembrando aí que o campo elétrico ele é aquele campo que ele é gerado por cargas, tá? Uma carga positiva tem um campo elétrico de saída, uma carga negativa tem um campo elétrico de entrada, tá? Se vocês quiserem, eu posso até fazer uma revisão dessa parte aí, numa aula mais para frente, tá? E
No caso aqui, ó, se as cargas elétricas, vocês estão observando que são cargas negativas, elas estão indo aqui para a esquerda, então significa que aqui no potencial A tinha que ter o quê para puxar elas? Tinha que ter uma carga positiva desse lado. E do lado B tem que ser uma carga negativa. Por que aqui é uma carga negativa? Porque carga negativa, ela repele as negativas e carga positiva, ela acaba atraindo ali as negativas. Então aí, ó, corrente elétrica o que é que ele é? É o movimento ordenado dos elétrons livres no interior de um condutor. Então, no momento que os elétrons eles estão se movendo todos ali com o mesmo sentido e a mesma direção, nesse momento ali existe a corrente elétrica. Mas no caso anterior, onde os elétrons estavam totalmente desordenados, então não existe corrente elétrica ali. Tá? Simplesmente é um condutor que está eletricamente carregado. Agora, como é que a gente calcula essa intensidade da corrente elétrica? Essa intensidade, nós podemos calcular ela aí com uma relação entre a carga e o tempo. Por exemplo, aqui, ó, você observa que foi posto aqui como se fosse um sensor. Esse sensor ele vai ficar contando a quantidade de elétrons que vão passar aqui nesse ponto. Supondo que ele conta ali, passou um total de 20 elétrons dentro de 3 segundos. Então, qual é a corrente elétrica? A corrente elétrica seria a quantidade de elétrons que passou nele dividida ali pelo tempo, tá? Então, nós podemos colocar isso aí, Denise. Que a corrente elétrica é a carga que passou dividido pelo tempo. E lembrando que a carga dele é dada em coulombs e o tempo ele é dado em segundos, tá? Coulomb dividido por tempo em segundos, ela é dada é considerada como um ampere, tá? Dentro do Sistema Internacional de Medidas, a unidade que nós vamos utilizar para a corrente elétrica é o ampere. Então, Coulomb por segundo é a mesma coisa que ampere. Então, o que é que nós sabemos? Nós sabemos que a carga é igual ao número de elétrons multiplicado pelo valor do elétron, que é igual a n vezes E. Então, a gente pode pegar, substituir esse Q lá dentro dessa equação aqui, ó. Vamos botar no lugar desse Q N vezes E. E aí nós encontramos que a corrente elétrica também pode ser calculada como sendo o número de elétrons multiplicado pelo elétron dividido pelo tempo, tá? Onde esse E vocês já conhecem, que é aquele valor de 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb. Agora, falando do sentido da corrente elétrica. Pessoal, vocês observam aqui que a corrente elétrica, no desenho aqui, ela tem um sentido que está indo da direita para a esquerda. Mas é só que esse sentido não é o sentido que nós atualmente utilizamos, tá? A corrente elétrica apresenta dois sentidos. Esse sentido aqui que está apresentando para vocês, ele é chamado de sentido real da corrente. Como assim sentido real? Como eu expliquei anteriormente, antigamente, quando ainda a unidade estava começando a estudar essa parte aqui de corrente elétrica, da eletrodinâmica, acreditava-se que cargas positivas era que se movia. A ideia do cientista da época era que, sendo positivo, o positivo é que você vai mover, né? Que ele sempre tinha aquela ideia de que sentido positivo, tudo que fosse assim, com a ideia assim mais de empoderância, né? Que fosse o real. Então, cargas positivas iriam se mover e as cargas negativas não. E aí o que aconteceria? O pessoal dizia que a corrente elétrica ia do polo positivo para o polo negativo. Mas aí, mais tarde, descobriu que não é bem assim. A carga ela vai do negativo para o positivo e não o contrário, e já tinha sido adotado o sentido, do positivo para o negativo. Então, como já tinha muitas teorias, muitos cálculos, muitas coisas feitas adotando esse sentido, então conveniu-se o quê? Que a corrente elétrica vai do positivo para o negativo. Esse é o sentido chamado de sentido convencional. E nós temos outro sentido, que é o chamado sentido real, que é o que realmente acontece, que a corrente elétrica vai do negativo para o positivo, tá? Então, existem esses dois sentidos que nós precisamos conhecer, tá bom?
E por falar nesses dois sentidos, vocês precisam memorizar isso aí, tá? Porque eu não tô lembrado a última vez que caiu algo desse tipo no Enem. Possivelmente, talvez, caia esse ano aí, tá? Nesse ano de alguma questão que fale sobre essa questão de sentido de corrente elétrica. Eu não tô lembrado de nenhuma questão parecida com isso, não, tá bom? Se vocês tiverem alguma dúvida aí, vocês podem botar no comentário, ou então vocês podem ligar o microfone e falar, tudo bem? Aí, ó, tipo de corrente elétrica. Vamos para o primeiro tipo, ó, a corrente elétrica contínua. Pessoal, a corrente elétrica ela pode ser contínua, que nem no caso do exemplo anterior, vocês viram que os elétrons eles estavam se movimentando de um lado para o outro. Aquilo dali é uma corrente elétrica contínua, tá? Então ela tem apenas uma direção e um sentido. A intensidade dela ela não vai mudar, vai ser sempre a mesma intensidade. A outra corrente elétrica que nós temos, aqui está até o exemplo, tá? Tá a descrição do slide. O exemplo aqui da corrente contínua, ela é dada através de pilhas e baterias, tá? Pilha e bateria emite corrente elétrica contínua. Outro que emite corrente elétrica contínua é esse carregador de celular de vocês, tá? O carregador de vocês, quando você bota na tomada, ele emite uma corrente elétrica contínua. Tem uns que emite corrente de 0,6 amperes, outros de 1 ampere e outros de até 2 amperes, que são os carregadores mais potentes. O Igor está fazendo a pergunta aqui. É, Professor, ampere é representado por volt? Não, Igor. Ampere ela é a unidade de corrente elétrica, tá? E no caso, o volt ele já é a unidade para potencial elétrico, tá? Potencial elétrico, ou então a gente pode partir para DDP. Então, são totalmente diferentes, tá? A gente pode fazer uma relação entre volt e ampere, mas a gente precisa unir outras unidades pelo meio, mas eles são diferentes, bem? Aí continua aí, ó. A corrente elétrica, no gráfico dela, quando vocês veem uma corrente elétrica contínua, ela é assim, ó. A corrente elétrica aqui, ó, tendo sempre o mesmo valor, o tempo vai passando e ela não muda o valor, tem sempre a mesma intensidade. Então aí é um exemplo de corrente elétrica contínua. O outro é a alternada. A alternada significa que essa corrente ela vai mudar o quê? Vai mudar o seu sentido e vai mudar a sua intensidade, tá? Aí você fala, e a direção? Não, a direção não muda, tá? Por exemplo, se essa caneta fosse um fio, você observa que ela está na direção horizontal. E eu digo que a corrente elétrica, em minha relação aqui, ela está indo da esquerda para a direita. Então, quando ela voltar, ela está andando da direita para a esquerda, porém a direção dela continua sendo horizontal. Ela mudou o sentido, porém não mudou a direção, tá? Então, a corrente elétrica alternada, ela vai mudar o quê? Muda o sentido e ela muda a intensidade. Ah, mas por que que ela muda a intensidade? Porque hora ela tem uma intensidade que ela é positiva e outra hora ela vai ter uma intensidade que ela é negativa. Então, ela vai ficar variando. E nesse processo de variação, existem momentos muito breves e esse valor ele vai diminuindo. Ele diminui, diminui, diminui e depois ele vai aumentando. E é muito rápido isso, tá? Como assim muito rápido? Olha só, a corrente elétrica é alternada, varia a intensidade no decorrer do tempo. E onde é que a gente encontra ela? A gente encontra ela na nossa casa aí, ó, na tomada. Então, vocês vão estar utilizando essa corrente elétrica alternada aí o tempo todo, tá? Aí, talvez vocês possam até perguntar aqui para mim. É, e quanto ao exemplo do carregador do celular, que eu acabei de falar, que ele emite corrente elétrica contínua. O carregador do celular, ele tem ali uma espécie de transformador, que ele vai alterar a tensão elétrica de saída e vai alterar também a intensidade e o tipo de corrente. Ele vai transformar ele de corrente alternada para corrente contínua, mudando ali a sua tensão e mudando ali a sua amperagem. Então ele vai fazer uma mudança bem drástica na corrente elétrica para poder mandar para o seu aparelho, tá?
Então, a corrente elétrica alternada, ela está presente em nossas vidas ali em muitas situações, tá? E esse aqui é o gráfico dela. Aí nós temos o gráfico onde mostra o seguinte, que a corrente elétrica, ela começa aqui no zero, o tempo vai passando, ela vai aumentando, ou seja, ela vai ficando maior, aí chega um momento que ela pega e diminui a sua intensidade, vai diminuindo até ficar negativa. E depois ela aumenta, ficando positiva, e diminui, ficando negativa. Fazendo esse movimento aqui, é o movimento senoidal. Então é o seguinte, essa corrente elétrica aqui, pessoal, ela fica mudando o seu sentido ali várias vezes por segundo, tá? Para cá, para nossa região que nós moramos, ela muda a sua intensidade, ou seja, ela muda o seu sentido de ir e vir cerca de 60 vezes por segundo, tá? Por exemplo, aqui na subestação que tem aqui próximo às nossas casas, a corrente elétrica, ela é mandada de lá, vai para sua casa e volta, vai e volta 60 vezes em um segundo. Então, essa aí é a velocidade dela. É extremamente rápida, tá? Mas o que é que faz com que ela seja tão rápida assim? Como eu falei aqui no slide anterior, o que vai fazer ela ser rápida desse jeito é a questão do campo elétrico que vai ser criado no fio. Tá? No momento que é ligado lá os aparelhos, é criado um ADDP entre os terminais do fio, aí cria um campo elétrico nele, e aí os elétrons vão acabar se movendo por ele. Agora que os efeitos da corrente elétrica, eu vou falar rapidamente isso aqui, ó, é o efeito térmico ou Joule. O efeito térmico ou Joule é aquele efeito de aquecimento, né? Você sabe que quando a TV está ligada, ela acaba aquecendo. Se uma lâmpada está ligada, ela vai aquecer. Então, isso aí são efeitos térmicos ocasionados pela passagem da corrente elétrica, tá? Além de outros efeitos, além de outras situações que ela possa ocorrer, tá? Então, aí o efeito térmico ocasionado aí, nós temos como exemplo a chapinha de cabelo, né? Tem muitos que conhecem esse bichinho. Esse aqui, ó, chuveiro elétrico. Nossa, vocês usam um negócio desse em casa? E eu não uso não. A água daqui ela já é quente por natureza. Mas banhar, você tem que esperar pelo menos cair uns 10 litros de água para poder entrar, senão pela. Pensa na água quente. E o próximo aí, ó, eu acho que vocês não conhecem isso aqui, tá? Aqui é um aquecedor que é utilizado mais lá para a região sul. Se bem que ultimamente tá quente no Brasil todinho, tá? Então, foi? Sim, sim, sim. Ó, assim, praticamente todo equipamento elétrico, ele sempre vai esquentar quando tá ligado, tá? Todo equipamento elétrico. Por que que ele vai esquentar? Porque ele, já falando de resistência, né? Ele tem uma resistência elétrica. E como ele tem uma resistência elétrica, aquela resistência ela vai acabar aquecendo. Então, se eu disser assim, existe um aparelho que é ligado na energia, ele não esquenta. Isso é mentira, não existe. Não existe e atualmente é impossível criar um aparelho que não esquente ao ser ligado na energia. Aí você pode até falar de brincadeira aí. Ah, professor, e a geladeira? Como é que fica a geladeira? Ô, pessoal, a geladeira também esquenta, tá? Você pode olhar lá o motorzinho dela que tá bem quentinho lá. Se vocês pegam na lateral da porta, você percebe que também tá quente. Ela vai ser ali por dentro porque é obrigatório gelar ali por dentro. Então vai fazer um sistema que vai isolar as temperaturas. O aquecimento que ele vai gerar vai ficar de um lado e a temperatura que ele vai modificar vai ficar do outro. Então, esse é o funcionamento da geladeira, tá? Mas todo equipamento ele sempre esquenta. Alguma outra dúvida? Sim. Tem sim. A bateria dele tem carga, então ele está carregado, ele possui tensão elétrica e ele possui potencial para gerar corrente elétrica.
Então, no momento que ele estiver funcionando, você está ali algumas horas no Facebook, ele vai esquentar. Por quê? Porque a eletricidade vai estar passando pelo processador dele e o processador dele vai acabar esquentando ali devido ao uso. E sem falar que o dos que mais esquenta no aparelho, tirando o processador dele, é a parte da bateria. A bateria vai esquentar também muito, porque como vocês viram lá na aula de geradores e receptores, o gerador ele tem uma resistência. Então, como ele tem resistência, ele também vai esquentar. Por exemplo, você pega uma pilha comum, e liga ela. Começa, bota no brinquedo, bota alguma coisa que puxe muito dessa pilha. E fica usando ali sem parar. Aí quando chega o momento você pega aquela pilha e você vai sentir que ela está quente. Tá? Por quê? Porque a corrente elétrica que ela gera ali, ela vai aquecer ela porque a corrente passa bem na resistência. Aí ela acaba esquentando também. Alguma outra dúvida aí? Pô, Igor, posso responder? Você quer responder o que, William? Se quiser responder, pode responder, fica à vontade, pode falar aí. William? Ah, o William está respondendo aqui. A intensidade da corrente, ela é dada em amperes. Sim, William. A pergunta que o William tinha feito antes, né? Sim. Ela é dada em amperes. Então vamos continuar aqui o slide. É, o efeito luminoso. Como nós sabemos, se a corrente elétrica passar no filamento de uma lâmpada ou coisa parecida, ela pode acabar gerando aquele brilho, tá? Mas tem outras situações que ela pode brilhar sem nem passar por nenhum filamento. Por exemplo, no momento que cai um raio. Você já viram algum raio caindo que não fosse brilhoso, por acaso? Acho que não, né? O raio é basicamente uma quantidade absurda de corrente elétrica que é emitida de uma vez só. E ali, ele por si próprio, sem precisar de nenhuma resistência nem nada, ele acaba emitindo já o seu efeito luminoso. E também, nós pegarmos alguma coisa, um fio, e esse fio com uma resistência um pouco elevada, e botar uma certa corrente para passar por ele, esse fio ele vai começar a esquentar de tal forma que ele vai gerar um brilho. Então, ali tem o efeito luminoso. Aí o efeito aí, ó, do luminoso, nós temos a lâmpada, tanto a lâmpada fluorescente como a incandescente, temos aí aparecendo como exemplo, tá? O próximo efeito é efeito químico. Esse efeito químico aqui não é tão conhecido assim, por causa que a gente não normalmente não costuma ver, tá? Mas esse efeito químico ele é utilizado para cromação de objetos. Você vê aí uma torneira totalmente cromada, ele é utilizado o efeito químico para estar deixando ela com esse aspecto, tá? Ou então a aniquilação de objetos. Você já compraram aquela bijuteria, nessas caixas de bijuteria aí, um, por exemplo, aqui, um anel banhado em ouro, ou então um um brinco ali banhado em prata, em cobre. Pois é, esse tipo de trabalho ali, ele é feito através desse efeito químico. Aí como é que ele é feito? É colocado esses objetos num recipiente com uma substância e aí é jogado uma descarga elétrica de entre as duas extremidades lá do recipiente. Vamos supor que eu coloco aqui uma bacia com um setor químico e coloco aqui um fio com uma polaridade aqui e outra aqui. E dentro lá da bacia, eu coloco o objeto que eu quero niquelar e coloco o material que eu quero que vá para ele. Como, por exemplo, eu quero que fique banhado a cobre. Aí eu coloco uma barra de cobre ali. No momento que eu botar a corrente elétrica para passar, ele vai acabar deixando aquele recipiente bastante carregado, cheio de íons e cátions, e vai haver um processo de atração ali. E aí aquele objeto que antes não estava com nenhum níquel, ou não estava com nenhum cobre, ele acaba atraindo partículas de cobre, de níquel e fica impregnado nele ali. Então ali foi feito uma espécie de banho químico. Efeito fisiológico. Esse aqui é o que eu mais gosto, ó.
Efeito fisiológico. Esse efeito fisiológico é quando você pega e você mete o dedo na tomada ali, e aí leva aquela descarga elétrica ali, fica até o talo e não tem o controle de tirar a mão. Aí nesse momento você perde o controle todo do corpo, tá? Você pode deixar tudo que não era para sair sair, tá? Então é o efeito fisiológico que vai ocasionar aí no corpo de quem está levando essa descarga elétrica. Mas pode ser que também nem aconteça isso, tá? Pode ser simplesmente que você acabe queimando. Se você, por exemplo, tocar numa rede elétrica de mais de 3.000 volts, você não vai nem sentir esse negócio, não. Simplesmente vai queimar seu corpo todinho, queimou todos os nervos e acabou a história. Entendeu? É isso aí. Ah, eu também. Já levei um choque. Oi? Minha irmã teve que desligar a energia da casa toda para poder Caramba. soltar. Uma Menino. vez eu encostei foi o dedo na tomada e caí durinha no chão. Os cabelos tudo em pé. Ave Maria. O que você estava fazendo? Você estava reformando a casa, trocando uma fiação? Eu fui tirar um T da tomada e fiquei com a mão presa na extensão. Hum. Falar em T, já vou falar sobre o perigo que tem esse T. Eu falo em perigo, mas se vocês vierem à minha casa um dia, vocês vão ver que aqui praticamente está tudo ligado no T. É uma coisa mesmo absurda. Mas o T ele é um equipamento que não é recomendado o seu uso, tá? E se for usar, é usar mesmo com bastante precaução, porque ele oferece um risco grande aí à sua residência. Então vamos aqui para outro ponto, é o efeito magnético. Pessoal, esse efeito magnético aqui é o que nós estamos vendo nesse momento lá na nossa aula cotidiana, tá? Então, efeito magnético é quando a corrente elétrica ela passa e ela vai gerar o campo magnético, que é aquele efeito que um campo que é bem semelhante ao campo magnético gerado por ímãs, tá? Então você observa que uma carga elétrica ela pode gerar um campo elétrico e quando essa carga, como eu falei lá na parte de campo magnético, se essa carga ela está se movendo, ela vai gerar ali o campo magnético, tá? Mas eu vou deixar para falar melhor dela em outra oportunidade. E aí o efeito magnético vai gerar. Professor, Oi. esse efeito aí do campo magnético, é aquele mesmo que estão usando os cientistas naquele colisor de átomos, né? Que foi E criado lá, não me lembro o nome não, da não, não. cidade. Naquele, Não? não, Aquele naquele é caso outro, lá né? é o campo elétrico, tá? O campo Ah, elétrico. sim, tá certo. Eles usam sim bastante Tá. força magnética, mas é para fazer o equipamento acabar funcionando outras partes. Mas o que vai fazer com que os elétrons eles se movimentem é o campo elétrico, tá? O campo elétrico é o que move. É só tudo mais assim, ó, o campo magnético ele está voltado mais para atrair metais, tá? E o campo elétrico ele está voltado mais para atrair ou repelir cargas elétricas, que é aqueles corpos que estão carregados, entendeu? Aí nós temos o próximo ponto aí que é a diferença de potencial elétrico. É, essa diferença de potencial elétrico, os elétrons se deslocam da região de menor potencial elétrico para a região de maior potencial elétrico. Isso aí eu já falei para vocês que os elétrons eles só vão se mover se existir ali uma DDP, tá? E a DDP só é possível ali caso exista. Aliás, se a DDP existe, vai existir o campo elétrico, tá? Se tem diferença de potencial, tem campo elétrico pelo meio. Aí o próximo, trabalho da energia potencial elétrica e potência elétrica. Nós sabemos que a potência ela é igual o trabalho. Tá? Essa letrinha aqui é o tal, tá? Taus, como assim? Acho que é tal o nome dele. Então, é o trabalho dividido pela variação do tempo. Outra coisa que nós já sabemos é o seguinte: sabemos que o trabalho, esse aqui já é um assunto lá de condutores em equilíbrio eletrostático, trabalho é igual a carga multiplicado pela DDP,
E nós sabemos que a corrente elétrica é igual à carga dividida pelo tempo. A ideia é pegar esses dois conhecimentos e colocar dentro da fórmula da potência, tá? Podemos pegar aqui, ó, já que o trabalho, é a seta que não aparece, ó, o trabalho ele é igual a carga vezes a DDP, então nós podemos pegar essa parte e colocar aqui, ó, no lugar do trabalho. E no lugar aqui do tempo, nós poderíamos até substituir, fazer o quê? Isolar aqui o tempo, ó, botar o tempo para cá e o i dividindo e colocar no lugar desse tempo a carga dividida pela corrente. E vai ficar dessa forma aqui, ó, carga dividida pela corrente e substituir dentro da fórmula da potência. Aí fica assim, ó, potência é igual, no lugar do trabalho, carga vezes a DDP, que foi colocado aqui, ó, e no lugar do tempo, nós vamos colocar a carga dividido pela corrente elétrica. Aí fica assim. Aí o que acontece? Esse i, ele já vai passar lá para cima multiplicando. E essa carga nós podemos até cancelar ela. Aí fica dessa forma aqui, ó. Potência é igual a carga vezes U dividido por 1, tá? O que foi que ele fez aqui foi que você sabe que embaixo de todo número tem o número 1, né? Então ele só adianta um pouquinho o trabalho. E agora o i vai passar para cima multiplicando, ó. Vai ficar assim, ó. Q vezes U vezes I. E aqui o Q vai multiplicar pelo 1. Aí cancela o Q. E no final nós temos que a potência é igual a I vezes U. Essa fórmula aqui também vocês podem chamar de fórmula do Pio, né? Ó, fórmula do Pio. Ou então fórmula do Pui. E a potência é igual a corrente vezes a DDP. É uma fórmula que é bem simples, mas vocês vão estar utilizando muito aí pela frente. E aí entrou aqui a parte dos exemplos. Esses exemplos aqui eu já fiz com vocês. Aí eu pergunto o seguinte, vocês querem que eu refaça esses exemplos ou a gente pode pegar e fazer a correção da atividade de corrente elétrica, porque ela já tem um certo tempo que eu passei ela, então pode corrigir a atividade de corrente elétrica ou então fazer os exemplos. O que vocês me dizem? Correção da atividade. Correção da atividade, o que mais? Pode ser corrigir a atividade mesmo. Certo, então, que a maioria quer corrigir a atividade, então vamos para a correção da atividade. Vou botar ela aqui. Tá aparecendo aí para vocês? Tá sim. Certo. Então, Sim. tá aí, ó. A primeira questão que eu coloquei lá para vocês foi o seguinte. Dados para a questão, eu coloquei o valor do elétron. E tem até um erro aqui nesse negócio que eu estou vendo agora. O valor do elétron ele tem que ser negativo, tá? O próton que é positivo. Vamos lá. Um fio condutor é percorrido por uma corrente elétrica de intensidade 700 mA por 20 minutos. Determine a quantidade de carga elétrica que passou por uma seção reta do condutor. Então, vamos lá, vou botar aqui. Pronto, agora tá aparecendo, né? Corrente elétrica é igual a carga dividido pela variação do tempo. O problema ele já forneceu tudo para nós, tá? O que foi que ele forneceu aqui, ó? Ele forneceu a corrente elétrica. Eu vou botar aqui, ó, no cantinho. A corrente elétrica ele deu que é 700 miliamperes. Ele forneceu também aqui o tempo. O tempo ele deu de 20 minutos. Então nós temos aqui variação do tempo igual a 20 minutos. E ele quer o valor da carga. Ele quer saber quanto é que vale esse Q. Então a gente vai utilizar essa fórmula aqui mesmo. Que é só substituir, tá? No lugar do I nós vamos colocar os 700. E detalhe, aqui é 700 miliampere. Vocês ainda não lembram aí o que é mili? Alguém lembra o que é mili? Ou não? Eu já esqueci. Não. Confiei. Então aqui, pessoal, o mili
esse milha aqui, ele é uma espécie de notação. Ele vale 10 elevado a menos 3. Por exemplo, quando a gente fala em milímetro, 1 milímetro. O que é 1 milímetro? Se eu fosse falar assim, ó, 1 milímetro, eu quero que transforme em metros. É a mesma coisa que 1 multiplicado por, no lugar do primeiro m, a gente coloca 10 a menos 3 metros. Se for tirado dessa notação, ele é 0,00, aí coloca aqui 1 metros. Então, esse aí é o milímetro, tá? Por causa do m e do mili, esse mili aí, ele é 10 a menos 3. Aumenta essa borracha aqui, não termina hoje. Estão vendo aqui como é que é produzido agora os vídeos, ó. É desse jeito aqui. Então aqui, ó, no lugar do i, eu vou colocar esse 700 aqui, 700 mil. Então no lugar do i, vai ficar 700 multiplicado por 10 a menos 3, que é o mil, igual a carga que eu quero encontrar, dividido pelo tempo. Agora o tempo vocês têm que colocar sempre em segundos. Ele está em minutos, vamos transformar para segundos. Se você já esqueceu como é que transforma de minutos para segundos, basta lembrar que 1 minuto é 60 segundos. 2 minutos vai ser o dobro, né? Vai ser 120. 3 minutos é o triplo. 4 minutos é o quádruplo. Então, 20 minutos vai ser 20 vezes 60. Então, vou colocar aqui, ó. 20 vezes 60. 20 minutos vezes 60 segundos. E agora é só pegar essa parte aqui que está dividindo e eu vou passar lá para o outro lado e já passa multiplicando. Aí fica assim, ó. 700 vezes 10 a menos 3, multiplicado por o 20 aqui, multiplicado pelo 60, e tudo isso tem que ser igual à carga Q. Então essa carga Q vai ter que ser igual. Aí para você multiplicar isso aqui tranquilo, pessoal, basta você fazer o seguinte. Você esquece esse monte de zero que tem aí, ó, que tem 720, 60. Você esquece esses zeros aí e vamos focar somente no primeiro número, ó. É o 7, o 2 e o 6, tá? Eu recomendo você pegar e multiplicar por 2 por último, tá? Por quê? Porque se você multiplicar o 2 primeiro vai ficar um pouquinho mais complicado. Tem gente que tem problema com multiplicação de número alto, tá? Então, você pode fazer o seguinte. Multiplica aqui, ó, 7 vezes 6, tá? 7 vezes 6, nós temos aí um total de 42. Aí 42 multiplicado por 2, aí é mais tranquilo, né? 42 multiplicado por 2, nós temos aí um total de 84. Observa que o 700 ele tem dois zeros, então a gente vai pegar e colocar os dois zeros aqui do 700. O 20 tem um zero aqui e o 60 tem um zero. Então a gente vai colocar também o zero do 20 e o zero do 60. E no final ainda tem a anotação que está aqui, ó. A gente vai colocar ela, ó, vezes 10 elevado a menos 3. Como o número ele não está em notação, a gente vai ter que passar ela para notação. Ou então retirar dessa notação aqui, né, que tem. Para a gente retirar, você observa que aqui é o menos 3. E sabem que aqui no final desse número tem uma vírgula. Então significa que para sair dessa notação, a vírgula ela tem que andar para a esquerda. Então vamos pegar e passar um total de 3 casas para a esquerda. Começando a contar, ó. Aqui vai andar uma para cá, duas e bem aqui 3. Terminou em 840. Então a carga aqui é igual a 840 coulombs. E pronto, final de problema. Se vocês quisessem colocar em notação, quero deixar em notação científica. Então continuaria contando, ó. Bem aqui zerou. Aí vai começar a contar, ó. 1, 2. Então, se fosse para notação, a carga ia ter que ser igual a 8,4 vezes 10 elevado ao quadrado. Porque andou duas casas para a esquerda, então acabou, ficou positivo. E bota aqui colo, tá? Ou esse primeiro caso ou o segundo, tanto faz. Essa resposta e essa é a mesma coisa, não vai fazer muita diferença. Vocês acertaram ela aí? Ou não estão com ela em mãos? Eu tinha acertado. Acertou, coisa boa. Só que eu coloquei tudo direto, eu não fiz assim não. Eu tô fazendo assim para vocês poderem
saber como é que faz o processo de cálculo, tá? Porque muitas das vezes você não tem uma calculadora em mãos nem nada, então acaba fazendo assim, passo a passo. Mas fazendo modo direto também é bom. Se eu pudesse, eu fazer só modo direto. O problema é que ninguém ia entender. Às vezes um cálculo que a gente faz com 10, 15 linhas, eu ia fazer em 3 ou 4. E olha lá. Então, eu acabo fazendo esse passo a passo. Então aqui vamos para a nossa próxima questão. Ó, próxima questão aqui. Em um dia, passa por uma seção de certo fio 4 vezes 10 elevado a 24 elétrons. Determine o valor da corrente elétrica em amperes nesse fio. Certo? Então, vamos lá. No caso, já que ele me deu aqui a quantidade de elétrons, nós temos aqui o valor para o N. N é igual a 4 vezes 10 elevado a 24 elétrons. E ele falou que isso aí é passado em um dia. Então nós temos a variação do tempo, que é igual a um dia. O objetivo é encontrar a corrente elétrica. Então é o seguinte, se ele deu a corrente, ele deu a corrente elétrica, se ele deu o número de elétrons e deu o tempo e quer a corrente elétrica, tem um dado que não foi passado no problema, porque o problema supõe que você já saiba, que é o valor do elétron. O valor do elétron foi dito lá no início, antes de começar as questões, que é menos 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulomb. Então tem que usar esse valor aqui. E a corrente elétrica ela é igual à carga, né? E a carga é o número de elétrons vezes o valor do elétron dividido pela variação do tempo. Aqui é só substituir. Corrente elétrica é igual o N 4 vezes 10 a 24 multiplicado pelo valor do elétron. É o seguinte, como nós sabemos que a corrente elétrica ela vai acabar tendo uma certa intensidade, ah, esse menos aqui, muitas das vezes ela vai entrar somente para a gente saber o sentido dela, tá? Então, como é o elétrico que se move, a gente já sabe o sentido. Eu não vou nem colocar ela negativa, vou colocar positivo mesmo, tá? Que não vai influenciar em nada não. Então é 4 multiplicado por 1,6 vezes 10 elevado a menos 19, dividido por o tempo. O tempo é um dia, mas nós sabemos que o tempo ele tem que ser em segundos. Então a gente tem que pegar e transformar esse tempo para segundos. Aí como é que eu faço? Um dia tem que ser multiplicado por 24 horas. Cada hora tem um total de 60 minutos. E cada minuto tem 60 segundos. Ó, que número bonito aqui que ficou. Ficou 24 vezes 60 vezes 60. Então, a corrente elétrica ela vai ser igual. Pessoal, é o seguinte, quando vocês pegam esse tipo de número assim, com uma multiplicação bem grande, eu recomendo que vocês peguem e façam o máximo de simplificações que você puder para poder resolver ele, tá? Isso se você não estiver usando calculadora, mas se já tem calculadora, é só fazer a multiplicação mesmo, em cima e embaixo, dividir e acabou. Mas se não estiver utilizando calculadora, vai ter que pegar e passar por manual mesmo, tá? Não tem para onde correr. Eu vou fazer pelo manual porque o propósito é que vocês aprendam aí como é que faz. Olha só, o que foi que eu observei? O 4 e o 24, eles são números que podem ser divididos, eles podem ser simplificados. Como assim? Eu posso pegar esse 4 e eu posso simplificar ele dividindo ele por 4. E o 24 também eu posso dividir por 4. Então como é que ficaria a equação? Ela ficaria assim, ó. Lá em cima, 4 dividido por 4, eu posso botar 1 vezes 10 elevado a 24 multiplicado por 1
1,6 vezes 10 a menos 19, dividido por, aqui 1 vezes o 24 dividido por 4, vai dar um total de 6 vezes 60 vezes 60. Ó, que conta bonita. Agora o que a gente vai fazer é o seguinte. Vamos pegar e simplificar um pouco aqui essas notações. Eu vou começar mexendo aqui com esses 10 que está na parte de cima. E aí embaixo eu já vou colocar numa notação. Tá bom? Então vai ficar assim. Em cima. Em cima esse 1 eu já vou multiplicar aqui por 1,6. 1 vezes 1,6 vai ser 1,6. Vezes o 10 eu vou colocar apenas uma vez. Por quê? Porque aqui tem 10 a 24, aqui tem 10 a menos 19. Como eles estão se multiplicando, a gente conserva a base e o expoente tem que somar. Vai ser 24 somado com menos 19. Então, 24 somado com menos 19, nós temos um total aqui de 5. E agora, na parte de baixo. A parte de baixo a gente vai pegar e fazer a multiplicação. Então você pode fazer o seguinte, ó. Multiplica aqui somente o 6, tá? Esquece esses zeros aí, ó. 6 vezes 6, 36. E agora a gente vai multiplicar o 36 por 6. Tá? Se você não conseguir fazer de cabeça, você pode fazer no cantinho aí, tá? Coloca assim, ó. 36 multiplicado por 6. 6 vezes 6, 36. Vai 3. 6 vezes 3 vai dar 18. E 18 mais 3, nós temos aí um total de 21. Aí, no caso, 6 vezes 6 deu 216. Eu vou colocar aqui embaixo, ó, 216. Mas, desses 6, esse aqui tem 0 e esse também tem 0. Então, são dois zeros que eu deixei de fora, que agora eu vou incluir eles aqui no nosso programa. Então, tá aí. Ficou 21.600. É bem facinho multiplicar assim. E agora? Agora aqui, nós vamos colocar esse número para anotação, né? Vou colocar aqui, ó. I é igual. A nossa anotação, para ficar bom para realizar essa divisão, o que que eu vou fazer? Eu observei que aqui embaixo, o número, para ficar sem vírgula nenhum, ele tem que ficar 216. Então, a vírgula, ela tem que vir bem para cá. Então, na parte de baixo, ele fica assim, ó. 216, a vírgula que está aqui no final, ela tem que andar duas casas no total. Então, é 216 vezes 10 ao quadrado. E na parte de cima, para que eu possa fazer a divisão sem ficar com muitos zeros na frente, esse número aqui de 1,6, ele tem que aumentar um pouco o tamanho dele, né? Então, por exemplo, se eu colocar aqui, ó, em vez de 1,6 eu colocar 16. 16, ele na hora de dividir vai dar 0, alguma coisa. Então, ainda não vai dar certo. Se eu colocar um zero aqui na frente, ó, 160. 160, ele ainda não divide por 216, vai ficar 0, alguma coisa. Mas e se eu colocar mais um zero aqui? Agora 1.600, vai dividir por 216 e vai dar um valor e vírgula alguma coisa, tá? Então o que que eu vou fazer? Eu vou pegar, deixar assim, 1.600, e você observa que a vírgula que estava entre 1 e o 6, ela vai ter que andar algumas casas, ó. Ela estava aqui, andou total de 1, 2, 3. A vírgula andou para a direita. Quando ela anda para a direita, esse expoente aqui da base 10, ele tem que diminuir. Então, se ele vai diminuir, nós vamos colocar aqui, ó, vezes 10, ele diminui um total de 3, 5 menos 3, vamos colocar 2. Agora vocês observam o seguinte, em cima tem 10 ao quadrado, embaixo tem 10 ao quadrado. Nós podemos simplesmente eliminar ele, ó. E agora? Agora aqui basta dividir, ó, 1.600 por 216. Se tiver difícil a divisão para vocês, vocês podem observar que os dois números, eles são números pares. Então, eu vou simplificando ele até encontrar um valor que fique mais adequado para a nossa divisão. Eu vou começar a dividir esse negócio aqui por
4, tá? Por que por 4? Porque eu sei que lá naquela multiplicação inicial que eu fiz aqui com 60, o 60 ele era um número que é divisível por 4. Então, eu já sei que eu posso pegar esse 216 e dividir por 4. E também o 1,6, que agora virou aqui 1.600, essa parte de 16 também é divisível por 4. Então, eu vou simplificar aqui por 4 e esse aqui também vou dividir por 4. Assim eu vou encontrar aqui. Pessoal, se você tiver dúvida, pode perguntar, viu? Se estiver ficando muito enrolado assim a divisão para vocês, pode perguntar. Corrente elétrica é igual. Vocês podem dividir aqui, ó. Esquece os dois zeros e divide 16 por 4, vai dar um total de 4. E eu deixei de fora dois zeros, então vou repetir ele, ó. 1, 2. Dividido por. Agora, 216 dividido por 4. Esses 216, você vai julgar o seguinte. Em vez de 216, você diz que é 21. 21 dividido por 4, o resultado vai dar 5. E sobra 1. E aí nós temos esse 1 que sobrou, juntando com esse 6, que fica 16. E 16 por 4 vai dar 4. E agora nós temos 400 por 54. Se tiver muito difícil ainda, você pode continuar simplificando e observa que 454 são pares e você pode simplificar ainda por 2. Então, corrente elétrica é igual a 400 por 2, 200, e 54 por 2, nós temos 27. Agora, o número 27 não tem como simplificar, não tem como a gente pegar e fazer essa simplificação. A gente vai pegar e vai efetuar a divisão. Ah, como é que eu divido isso aqui? Você pode dividir no método tradicional, pessoal. Só pensa o seguinte. Se eu pegar 27 e multiplicar por 10, dá 270. Então, o resultado dessa divisão não é 10, é menor do que 10. Então, sabendo disso, você já tem uma base para começar. Eu vou começar multiplicando 27 por 6. Vou botar aqui, ó, só para ver se ele dá próximo de 200. Ó, 27 vezes 6, ó, 6 vezes 7 dá 42. Aí 4. Aí 6 vezes 2, 12. Mais 4, nós temos 16. Deu 162. Então, eu vou multiplicar aqui mais uma vez, agora por 7, ó. 27 por 7. 7 vezes 7 dá 49. Vai 4. 7 vezes 2 dá 14. Com mais 4, nós temos aí um total de 18. E se eu multiplicar por 8, ele acaba passando, tá? Porque se eu somar aqui 189 mais 27, ele vai passar do valor de 200 que temos aqui. Então, o primeiro resultado aqui vai ser 7. E se eu pegar aqui, ó, 200 menos os 189, você pode fazer aqui, ó, 10 menos 9 vai dar 1, 18 vai dar 1, sobra 11. Meu 1 tá só os risquinhos, ó. Esse 11 aqui não divide por 27, mas se a gente botar um zerinho aqui, a gente pode botar uma vírgula aqui, aí fica 110 por 27. Eu sei que se eu somar, ó, 27 com 27 dá 54, e 54 mais 54 vai dar um total ali de 108. Então, 108 está próximo ali de 110, então o resultado é 4, 7,4. E para não ficar muito longo aqui, a gente vai parar por aqui, tá? Vamos colocar aqui um valor aproximado de 7,4 amperes. Todo mundo acertou aí? Sim. Professor, você pode voltar só ali naquela parte que você simplificou 216, eu fiquei com dúvida. Você simplificou 216 por 4. Certo. 216, você quer que eu explique toda ela aqui, todo o contexto dela? É porque não, quando você simplificou, que você simplificou 21, eu fiquei meio assim, sabe? Eu não entendi sim. muito bem. Olha, eu fiz o seguinte, eu coloquei aqui o 216 e simplificando por 4 é dividindo por 4. O 2 não divide por 4, mas se eu colocar 21, 21 já divide por 4. 21 por 4 vai dar 5. 5 vezes 4 nós temos 20. E aí faz a subtração. 21 menos 20 vai dar 1 e baixo 6. 16 dividido para 4, o resultado é 4. Ah, sim, E aí agora eu peguei entendi. Okay. e coloquei ele aqui. Ok, obrigada. Nada.
Mais alguma dúvida aí? Igor, tu quase acertou. Errou por quê? Eu acertei também essa. Coisa Só que boa. eu vi um pouquinho diferente. Sim, eu imagino. E a minha ficou grandona, né? Por causa que eu tô fazendo isso aí, ó. Eu tô fazendo todos os passos. Eu poderia, muito bem, desse ponto, já ter passado para a resposta final, tá? Eu pegava o 4, aí multiplicava por 1,6 e fazia a divisão na sequência por esse aqui de baixo, com a calculadora. E aí, no final das Eu contas, vai ser esse fiz, aqui. eu fiz desse jeito aí que você tá falando agora. Ah, mas não tem problema, tá? A ideia é que você saiba como fazer o processo do cálculo. Mas também saber calcular ele sem a calculadora também é importante, tá? Porque, como eu falei, vai ter muitas situações que vocês não vão poder utilizar a calculadora. Então, por isso que eu faço esse processo. Posso pagar? Botar no outro Pode canto. ser. Então, vamos aqui à próxima questão. Questão 3 aí, ó. Quem consome mais energia elétrica em um mês? Um ventilador de 135 watts com funcionamento diário de 16 horas ou um ar-condicionado de 1.400 watts que funciona 1,5 horas ao dia? Legal. Quem consome mais eletricidade? Nem lembrava mais do problema, ó. Então é o seguinte, o que a gente vai fazer aqui para determinar esse problema é calcular o consumo de eletricidade, tanto para um para outro e no final comparar a situação, tá? Pessoal, o consumo de eletricidade, eu costumo representado por essa letra E, tá? Que é a energia consumida, ou coisa parecida. E essa energia consumida tem que ser igual à potência consumida multiplicado pela variação do tempo. Essa aqui é a fórmula que a gente vai utilizar. Então, a gente vai calcular aqui, ó, a energia consumida, no caso, para o ventilador, né? Então, eu vou colocar aqui um Vzinho do lado só para diferenciar. A energia consumida por ventilador é igual à potência dele. Então ele tem uma potência de 135 e a gente vai multiplicar pelo tempo. Aí é o tempo que ele fica funcionando. O problema falou que ele fica funcionando durante o tempo de 16 horas e isso aí durante um mês, tá? Mas eu não vou colocar o tempo de um mês não. Se eu souber o consumo que ele dá em um dia, eu não preciso multiplicar ali pelo tempo de 30 dias não. Então vamos ficar aqui pelo tempo de 16 horas. Então aqui vamos ter que a energia consumida lá do ventilador é igual. Nesse caso aqui, eu vou colocar no canto e fazer a multiplicação tradicional. É o 135 multiplicado por 16. Aí vai de novo. 6 vezes 5, 30, bota o 0, vai lá, 3 para cima. Aí 6 vezes 3, 18, com mais 3, 21. Bota 1, vai 2. 6 vezes 1, 6, com mais 2, total de 8. Aí 1 vezes 5, 1 vezes 3 e 1 vezes 1. Baixa o 0. 1 mais 5, 8 mais 3. E aqui foi 1 para cima e baixo 2. Então aqui, ó, esse consumo vai ser o consumo dele em um dia. Nós temos o consumo de 2.160 watts horas. Esse consumo a gente conhece normalmente como quilowatts. Se você quiser transformar em quilo, pessoal, basta pegar esse número e dividir por 1.000, tá? Lembrando ali que o K, que representa o quilo, ele vale 1.000, ou seja, 10 elevado à terceira. Então, se fosse para transformar em quilo, divide por 1.000. Então, dividindo isso aqui por 1.000, ó, basta você pegar a vírgula, dar 3 casas para a esquerda, aí fica assim, ó, 2,16 quilowatts hora. Tá? Esse aqui é a unidade que aparece lá naquele medidor de energia que vocês têm na casa de vocês. Lá é medida em quilowatts hora. E agora nós vamos calcular a energia que é consumida lá pelo Professor, ar. Oi. no cálculo eu acertei que é a resposta, mas na fórmula eu coloquei um T. Agora eu tô
tentando entender aqui. Eu não coloquei o E, eu coloquei o T. O T, V, aí eu coloquei a Sim, fórmula sim, porque você e está respondi. calculando o trabalho. Você botou, Mas você tá correto? tá, tá. Que assim, no seu caso que você colocou o T, é como se estivesse calculando o trabalho que foi consumido, tá? Então, você pode utilizar o T. Eu estou dizendo o E porque eu estou dizendo assim, é a energia consumida, tá? Mas energia consumida e trabalho praticamente ali é a mesma coisa, tá? No caso, foi o trabalho que foi fornecido. Tudo bem? Aí o próximo aqui é a energia consumida do ar-condicionado. Vou colocar aqui, ó. Energia, eu botar o azinho para o ar-condicionado. É igual. A potência nós já sabemos que ela está valendo 1.400. E agora vamos multiplicar pelo tempo, que é de 1 hora e meia. 1,5. O que eu vou fazer aqui, ó. Eu costumo sempre fazer quando tem um número assim com vírgula e o outro com zero e eles estão multiplicando. É o seguinte. Eu posso pegar esse zero e cancelar ele. E essa vírgula eu vou andar uma casa ali para a direita. Então fica assim. A energia do ar-condicionado é igual a 140 multiplicado por 15. E agora a gente vai pegar e fazer essa multiplicação. Eu vou botar aqui novamente no canto, ó. 140 multiplicado por 15. 5 vezes 0. 5 vezes 4. 5 vezes 1. Agora, 1 vezes 0. 1 vezes 4. E 1 vezes 1. Baixo 0. Baixo 0. Aí 7 com 4. E bota 1 aqui. E olha só o que deu. Então, a energia do ar-condicionado consumida deu um total de 2.100 watts hora. Se for transformar em quilowatts, essa energia do ar-condicionado dá 2,1 quilowatts hora. Aí eu pergunto para vocês, quem é que consome mais? É o ventilador ou o ar-condicionado? E aí? Ninguém ainda? O ar-condicionado. Ou o ventilador. Quase falei errado. Nesse caso aqui é o ventilador, né? O ventilador ele vai acabar consumindo mais energia. Mas é o seguinte, vocês não vão pensando assim, o ventilador consome mais, então eu vou encher minha casa de ar-condicionado. Se vocês fizerem um negócio desse, acabou lá pra vocês. Vai ser aquele valor lá da energia, tá? Então vai ser bem caro mesmo. No caso aqui só tá dessa forma porque o ventilador que eu coloquei, pessoal, esse ventilador aqui ele tá mais para turbina de avião, porque ele tem 135 watts e o bicho tem muita potência, tá? Normalmente o ventilador normal ele tem a faixa ali de 40 watts de potência, 60, 80, então a potência dele não é tão alta assim. Aí 135 é alto. E ele vai ficar ligado 16 horas. E o ar-condicionado aqui só tá ligado 1 hora e meia. Você não fica com um ar-condicionado ligado 1 hora e meia, não. Você fica normalmente 8 horas, que é para passar aquela noite, né? Noite zona quente, bota ele lá para funcionar. Então, alguma dúvida aí nessa terceira questão? Não? Eu vou passar para a próxima. Ah, Sabendo daí, eu tinha começado errado, porque eu não tinha visto esse 3. Eu pensava que era um em tudinho. pensou que era muito de. Então é o seguinte. A quarta questão. Em uma residência tem os seguintes equipamentos elétricos. Aí tem uma tabelinha aí, a quantidade, ó, uma geladeira, uma televisão, um ventilador, 3 lâmpadas. Aí, considerando que o mês tenha 30 dias e que o valor do quilowatt é de 65 centavos, e desconsiderando o valor dos impostos, determine o valor a ser pago na conta de energia. Certo? Então aqui, pessoal, o que a gente vai fazer é calcular o consumo, quanto é que vai pagar em cada um dos aparelhos, né? Depois a gente soma tudo, tá? É o que eu recomendo fazer.
Então, eu vou diminuir aqui o tamanho da questão. Vamos ver se eu enquadro somente a tabela. Pronto. Então vamos lá. Nós temos aqui a potência da geladeira. Ela está com a potência de 78 watts. E ela vai ficar sendo utilizada durante 12 horas. Pessoal, esse tempo aqui não significa que está sendo desligada a geladeira não, tá? A geladeira, você sabe que tem momentos que ela está funcionando ali. E tem os momentos que ela para, tá? Porque ela sempre tem momentos que ela para de estar funcionando ali o funcionamento do seu motor. Então considera que metade do tempo do dia ele está funcionando, 12 horas, e a outra metade ela não está funcionando. Então vai ficar assim. No caso, o custo, eu vou botar assim, ó, C para o custo, tá? O custo tem que ser igual o consumo da energia, que é aquele exemplo que a gente já conhece, multiplicado ali pelo valor. Então vai ser aqui, esse aqui vai ser o custo. E como é que calcula esse E? Acabei de falar para vocês que essa energia, ela é a potência multiplicado pelo tempo. Então, esse é igual à potência multiplicado pelo tempo que ele vai ficar sendo utilizado. E o valor já foi dado. Então, vou colocar aqui. Custo, vou colocar um G aqui para a geladeira, tá? Para a geladeira. É igual. Tem que ser a potência da geladeira multiplicado pelo tempo que ela vai ficar ligada e multiplicada ainda pelo valor de consumo. Então, o custo para a geladeira é igual. A potência dela está dando 78. O tempo que ela vai ficar ligada durante o dia é 12 horas. Então, vai ser multiplicado por 12 horas. E eu tenho que multiplicar pela quantidade de dias que ele quer que vai ser pago no final do mês, né? Então, o mês tem 30 dias, a gente vai multiplicar por 30. E vamos multiplicar agora pelo valor. Isso aí custa 65 centavos. Então, 0,65. Então, o custo para a geladeira é igual. Agora aqui, ó, é 78 vezes 12 vezes 30 e vezes 0,65. Eu vou pegar, dessa vez eu não vou fazer o cálculo passo a passo, eu vou chamar a calculadora, tá? Fazer o cálculo aqui no canto. Tenho aqui 78 multiplicado por 12, multiplicado por 30, multiplicado por 65 centavos. Olha, no final das contas, isso aqui está dando 16.848. Aí vocês vão assim, ixi, professor, vai pagar tudo isso só por cada geladeira? Não. Olha só o que o problema falou aqui. O problema falou que, vou botar aqui, é o valor do quilowatts, tá? Quem custa 65 centavos é esse aqui, ó. É o quilowatts. O que foi que eu fiz no problema? No problema, eu simplesmente eu não calculei o quilowatts. Eu calculei só o valor para a potência em watts. Eu não calculei a potência total em quilowatts. Então, o que eu vou fazer aqui para regularizar esse número é, no final, eu vou dividir pelo valor do quilo. E o valor do quilo, ele é 1.000. E aí, dividindo isso aqui por 1.000, eu vou colocar aqui que ele vai dar um total de 16, aqui, ó, esse vai ficar 84, aí o 8 no final. Mas a gente sabe que centavos ele só tem duas casas decimais. E o pessoal não perdoa nada, né? Então, em vez de 84 centavos, a gente vai colocar 85 centavos. Esse aqui é o custo que vai ser pago só na energia da geladeira. A geladeira é boa, é bem econômica. Eu tinha uma dessa. Aí o próximo. Nós temos a televisão. Vou colocar aqui, custo. Foda-se, bicho. Custo para a TV. Vou colocar um T aqui. Aí, vamos novamente. A potência da televisão é de 30, multiplicado pelo tempo que ela vai ficar sendo utilizada. E o tempo dele aqui é um total de 4 horas durante o dia. Então vai ser
multiplicado por 4 horas, multiplicado por 30 dias e multiplicado ainda pelo valor do consumo, que é de 65 centavos. E nós vamos fazer o seguinte, eu vou dividir logo aqui direto por 1.000, só para facilitar mais a conta, tá? E aqui, se você quiser, pode até simplificar aqui logo direto, ó, cancelar um zero aqui, um aqui, aí cancela um zero aqui e outro aqui. Aí fica assim, 3 vezes 4 vezes 0,65 dividido por 10. Então, aí fica assim, 12. Vou chamar de novo aqui a calculadora. Estou usando a calculadora, pessoal, para adiantar o negócio, tá? Porque é muita continha chata, então a gente vai usar a calculadora aqui para adiantar o processo. É 12 multiplicado por 65 e ainda por cima dividido por 10. Isso aqui deu um total de 78 centavos. Deixa eu ver. 12 multiplicado, certo. Então aqui deu 0,78 centavos. E agora? Agora vamos para o próximo aí, que é o ventilador. Custo para o ventilador. A potência dele é 25 e o tempo de uso é 14 horas durante 30 dias, multiplicado pelo valor de custo, que é 65. No final a gente vai dividir por 1.000 para transformar em quilowatts. Então o custo para o ventilador, vou botar de novo aqui a calculadora, é 25 multiplicado por 14, multiplicado por 30, multiplicado por 65 e dividido por 1.000. O resultado deu 6,825, mas eu vou colocar, isso aqui deu 6,83 centavos, arredondando uma casa para cima. E agora está faltando o custo para a lâmpada, né? São só de 3 lâmpadas. Vou botar aqui, custo para a lâmpada é igual. No caso são 3 lâmpadas. Eu vou colocar aqui, ó, 3 lâmpadas multiplicado pela potência dele. A potência é 10 watts, multiplicado pelo tempo de uso, que é 8 horas, multiplicado por 30 dias e multiplicado pelo valor do quilowatts, que é 65 centavos. Então, o custo da lâmpada tem que ser igual a, chamar aqui a calculadora, 6 vezes 10 vai dar 30, 30 vezes 8 vai dar 240, então nós temos 240 multiplicado por 30 multiplicado por 65. Então deu 4.068 por 1.000 dá 468. Então vai ser 4,68. E agora, para finalizar o problema, eu quero saber o custo total, né? Então esse custo total tem que ser o valor que foi pago na geladeira, que é 16,85, mais o valor da televisão, que é 0,78, mais o valor do ventilador, 6,83, e mais o custo que vai pagar na geladeira, que é 4,68. Então o custo total é igual, vou chamar novamente aqui a calculadora, 16,85 somado com 78 somado com 6,83 somado com 4,68. Então o total aqui deu R$ 29,14. Quem acertou essa daí? Isso daí eu errei, eu calculei o valor errado das lâmpadas. Você botou como lá? Eu acertei. É porque eu coloquei
Eu coloquei o valor só de uma lâmpada, que eu não tinha percebido esse 3. Aí ficou um valor a menos aí, sei lá. Nem eu entendi Ah, como é que eu sim. fiz isso. Se pegou, deixou a lâmpada de fora, realmente vai dar uma diferençazinha no preço aí. É como se pegasse esse 4,68 e dividisse ele por 3. Dividindo por 3 dá 1,56. Então, pegando aqui, ficando por 2, você tirou R$ 3,12. Então, a sua resposta foi de 26,2, foi? Foi. Pois é, Eu você vou arrumar aqui. deixou duas lâmpadas de fora. Então, é esse daí. Então, pessoal, por hoje, nós vamos pegar, ficamos por aqui, tá? Eu trouxe a parte de corrente elétrica e na próxima aula a gente vai começar a mexer com os resistores. Deixa eu ver o que segue aqui. Resistores. E a parte de resistores ela é bem grande, então na próxima aula vocês já vêm preparados que eu vou pegar e passar toda a parte de resistores, tá? E na aula mesmo que eu passei para vocês, eu dividi resistores em duas partes. Eu resumi na primeira parte ali, que vai falar sobre a primeira e segunda lei de Ohm, e a segunda parte eu trabalhei a associação de resistores. Mas como eu estou fazendo um resumão, então, próxima aula eu vou trazer todos os resistores para vocês e tá explicando. Tudo bem para vocês?